Para falarmos da história do uso da biomassa no Brasil, nós precisamos voltar bastante no tempo. Voltar no tempo que ainda nem se utilizava biomassa no mundo, não pelo menos como fonte geradora de energia. Calma que você já vai entender. Vamos voltar lá para os anos 1750, exatamente 1760, na segunda metade do século XVIII. Acontecia na Inglaterra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi, no marco histórico da humanidade, a primeira grande revolução industrial do mundo. Hoje, atualmente, a gente está falando da quarta Revolução Industrial, que se chama a Indústria 4.0. Mas lá atrás, em 1760, na Inglaterra, toda essa Revolução Industrial estava embasada na geração de vapor, na produção de energia mecânica na sua essência, através da produção de vapor. Foi nessa época que surgiram as máquinas a vapores para a linha de produção e, consequentemente, depois as locomotivas e tal. A fonte de energia utilizada nessa época era basicamente carvão, depois começou a surgir um pouco do petróleo, mas eram combustíveis não renováveis. Até tinha alguma coisa de lenha, mas na sua essência, por causa do poder calorífico, se utilizava principalmente carvão. E isso permaneceu por muito tempo. Então, no início dos anos 1900, com a produção de automóveis, principalmente no começo de 1900, 1910, 1920, ficou muito forte isso, com Henry Ford produzindo automóveis que precisavam de combustíveis derivados do petróleo. Então aí veio o ciclo diesel, de combustível de diesel, e ciclo Otto de combustíveis gasolina, por exemplo, que são derivados de petróleo. Toda a matriz energética mundial, pela abundância que se tinha do petróleo, se continuou dessa forma. Até que na década de 70, ou seja, ali nos anos 1970, ocorreu uma grande crise do petróleo, em que ocorreu muita falta de petróleo. E automaticamente os preços subiram 4, 5 vezes, subiram mais de 400% o preço do barril do petróleo. Então isso prejudicou muito a economia global e prejudicou muito o crescimento das indústrias. E isso permaneceu, não foi uma única crise, mas isso permaneceu durante alguns anos. Então foi nessa época que começaram a surgir novas pesquisas e novos interesses de utilização de outras fontes de energia. Então, até 1970, até o final de 1970, prioritariamente a grande maioria das caldeiras no Brasil utilizavam combustível óleo BPF, que é um derivado do petróleo, um óleo mais bruto, ou gás natural, dependendo de onde tinha a disponibilidade, ou talvez GLP, mas todas elas eram combustíveis não renováveis. Aí foi nessa época aí de 70, 80 que surgiu inclusive o plano pró-álcool do Brasil, do governo brasileiro, que era uma geração de combustível originado da cana-de-açúcar, ou seja, vegetal, um combustível renovável. Foi nessa época da década de 80, então a gente está falando há 40 e poucos anos atrás, que começaram a surgir as primeiras caldeiras de forma mais pensadas dessa forma para aplicação de biomassa. A bem da verdade que a grande maioria delas com lenhas em tora ainda, então onde você derrubava a árvore, cortava toras de 1 metro, 1,20 m, geralmente de 1 metro, e queimava isso em caldeira, ainda muito alimentação manual. Da década de 80 até os dias de hoje, nesses últimos 40 anos, a evolução foi muito grande, foi muito significativa, em vários aspectos, em várias perspectivas. Tanto sob o ponto de vista tecnológico, que os equipamentos, as caldeiras evoluíram para deixar de queimar lenha em tora especificamente, com uma alimentação muito braçal, muito manual, para alimentações bastante automatizadas, com combustível triturado, por exemplo.
Então hoje se tem uma fonte de opções de energia de biomassa muito grandes, como o pinos, eucalipto, bagaço de cana, casca de arroz, babaçu, capim braquiária, enfim, tem uma infinidade de casca de coco, amendoim, palha de milho, enfim, qualquer resíduo agroindustrial hoje em dia é utilizado. Então houve claramente esse desenvolvimento tecnológico. As caldeiras, por sua vez, também evoluíram a eficiência de lá para cá, graças à otimização de projetos, os projetos de câmara de combustão. Houve, lá atrás, nos anos 80, não se tinha tanta preocupação com o custo da geração de vapor, porque a base de comparação sempre era o óleo ou o gás. Então, como a lenha, a biomassa era mais barata e ainda continua sendo mais barata em relação a esses tipos de combustíveis, qualquer conta que o empresário pudesse fazer era mais viável, era mais barata. Não se tinha tanta preocupação com eficiência. Então, nesses últimos 40 anos, a biomassa já não usa mais como base de comparação o óleo BPF ou o gás natural, usa como base de comparação a própria biomassa. Hoje as perguntas que nós aqui da Kontrol recebemos é: que tipo de biomassa é mais rentável? Que tipo de biomassa é mais viável? Que tipo de biomassa que eu vou ter reduções de custos? Que tipo de biomassa que eu vou ter melhor excelência operacional da minha fábrica? De lá para cá, houveram uma modernização, uma maior variedade dos tipos de biomassa disponíveis para se queimar em caldeira. Quais são as limitações disso hoje em dia? Com o crescimento da economia, hoje se tem muito mais caldeiras do que se tinha 40 anos atrás. Consequentemente, tem uma demanda, um consumo de combustível muito maior. Hoje em dia, existe não vou dizer uma falta de biomassa, mas uma escassez de biomassa e automaticamente os preços subiram consideravelmente nos últimos anos. Então se tem uma preocupação clara e iminente sobre questões de melhoria de eficiência. E é nisso que a Kontrol trabalha. Então nós desenvolvemos todos os nossos produtos, tanto os analisadores de gases quanto os sistemas de medição de biomassa, para mudar os patamares do mercado. Então, quando se fala numa curva de máxima eficiência dos equipamentos da década de 80 para hoje em dia, houve evidente crescimento, mas crescimento não tão significativo quanto outras áreas que se desenvolveram tecnologicamente. Mas nós da Kontrol estamos pensando nisso para mudar um pouco esse cenário. Então a gente está desafiando esses limites e chegando a atingir eficiências de caldeiras até então nunca imagináveis. Então, a responsabilidade disso através dos nossos produtos, principalmente o sistema de medição de biomassa aliado ao nosso Kontrol 200. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de indicar que você entrasse em contato com a Kontrol ou algum dos nossos especialistas. Se você ficou curioso para saber a relação de custo de vapor com eficiência, utilizasse a nossa ferramenta, nossa calculadora de eficiência energética. Ela está disponível gratuitamente no site da Kontrol, kontrol.com.br. Um abraço e até mais.